Olá, senhores. Bora para mais uma questãozinha de magnetismo. Olha só, o condutor retilíneo muito longo, indicado na figura, é percorrido pela corrente I. Determine, no item A, qual o sentido da corrente I' na espira circular de raio Rão, a fim de que seja nulo o campo de indução magnética resultante no centro O da mesma, ou seja, no centro O dessa espira. E no item B, aí sim ele vai querer saber a relação entre as correntes I e I' na espira, nessas condições do item anterior, né? Nas condições do campo magnético ser resultante ali. Bom, olha só que bacana. Nós sabemos que, em função da corrente passar no fio retilíneo para a direita, se a gente usar a regra da mão direita, ó, vou colocar o dedão corrente elétrica no dedão, a gente percebe que os 4 dedos da mão aqui, ó, elas estão apontando para dentro, né, para a superfície do papel ou da tela para nós aqui. Então, a gente sabe que a corrente elétrica que passa nesse fio gera um campo elétrico, um campo magnético, perdão, que sai de cima, passa por cima do fio e entra abaixo dele, ou seja, no centro da espira, o campo magnético gerado pelo fio, ele está entrando. Então, vou deixar aqui a mãozinha direita. Vamos indicar aqui, ó, que em função desta corrente elétrica aí, a gente vai poder falar que o campo magnético gerado lá no centro, eu vou chamar de BI, ele está entrando no plano da tela para nós, ou no plano da folha do seu livro aí, se você estiver analisando um livro impresso, certo? Bom, agora olha que bacana. Se eu quero que o campo resultante seja nulo, a primeira condição que eu preciso ter é que o campo magnético gerado pela corrente I e o campo magnético gerado pela corrente I', eles devam ter mesma direção, sentidos opostos. Então vamos lá. Se o campo magnético BI está perpendicular ao plano da tela aí para vocês, entrando na tela, significa que o campo magnético gerado pela corrente I', pela espira, né? Ele tem que estar perpendicular ao plano da tela, porém saindo no sentido oposto, de forma que um possa anular o outro. Obviamente que essa relação responde para nós o item A. A outra relação é o que vai responder o item B. Para que esses dois campos possam se anular, necessariamente o campo magnético gerado pela corrente I e o campo magnético gerado pela corrente I', eles vão ter que ter a mesma intensidade, né? De forma que um menos o outro dê zero. Bom, terminando o item A, então, ele quer saber qual o sentido da corrente na espira. De novo, vamos sacar da mão direita, só que agora, olha que bacana, eu vou colocar o dedão sendo o campo magnético. Esse azulzinho, ó, o dedão apontando para você, ó, saindo da tela aí, certo? Se o dedão sai da tela, os 4 dedos sendo corrente elétrica, olha o sentido que eles estão girando ali na espira, ó. A gente percebe que a corrente elétrica gira no sentido anti-horário. Pega aí com a sua mão direita, põe o dedão saindo da tela apontando para você e gira os 4 dedos. Você percebe que esses 4 dedos giram no sentido anti-horário. Então a gente percebe que essa correntilhinha, ela está aqui, ó, girando na espira circular no sentido anti-horário para nós, certo? Então no item A a gente pode responder sentido anti-horário. Agora vamos resolver o item B. Ele quer saber qual é a relação entre I e I'. O campo BI, que é o vermelhinho, né? É relacionado àquela corrente no condutor retilíneo para nós. Quando a gente vai calcular o campo magnético gerado por corrente elétrica passando por um condutor retilíneo, a gente calcula pelo μ sobre 2πd, sendo d a distância do fio até o ponto onde a gente quer calcular esse campo magnético. E o I', o campo magnético gerado pela corrente na espira, é calculado por μ, nesse caso μ', sobre 2 vezes o raio, que seria o raio dessa espira circular. Percebam que μ dos dois lados aqui, ó, nós podemos cortar. O 2 que está dividindo dos dois lados, nós também podemos cortar. E aí nós vamos ficar aqui sobre π vezes a distância do fio até o centro da espira, ó, ele garantiu na figura para nós que vale 2R. Tem que ser igual ao que sobrou do lado direito, que é o I'
dividido pelo errão. E aí nós percebemos que errão dos dois lados, a gente também pode cortar. E agora é só olhar para a estrutura que ele quer. I' sobre I ou I sobre I', né? O que ele quer para nós é o I sobre o I'. Então eu vou deixar o I desse lado e o I' que está multiplicando o lado direito da igualdade vai passar para o lado esquerdo dividindo. Do lado direito, o 2π que estão dividindo, eles vão passar multiplicando. E sobra dividindo. Para nós não sobra nada, né? Porque a gente cancelou o R ali. Portanto, a gente chega aqui, essa razão, ela vale 2π para nós aqui. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.